Sakamoto Days. Quando a temporada de janeiro começou, ela prometia vários mega hits, como a segunda temporada de Solo Leveling, Zenshu, que era o anime original do mapa, e entre eles, a estreia mais aguardada era o anime de Sakamoto Days. O Gordão das Lutas, um anime de espião de verdade, o Spy X Family que deu certo, mas flopou. E flopou terrivelmente. Ih, rapaz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora dar uma olhada no que deu errado no anime de Sakamoto Days, logo depois da vinheta. Fala galera, tudo bem? Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Edson e seja bem-vindo ao Rato de Anime. Eu tô aqui pra ser aquele amigo otaku com quem você pode conversar e trocar uma ideia. E é justamente isso que eu queria fazer hoje. É um vídeo mais simples, com menos edição. É literalmente pra gente bater um papo. Eu tenho algumas anotações sobre o porquê que eu acho que Sakamoto Days acabou dando tão errado e eu queria compartilhar com vocês aí do outro lado. Então, se você concordar com a minha opinião, discordar, comenta aqui embaixo também, que é pra gente seguir esse assunto e tentar entender por que essa bomba estourou justo agora na temporada de outono. E pra começar, eu não li o material original de Sakamoto Days, eu acompanhei só a história do anime, mas sinceramente, pela adaptação que eu vi até aqui, eu consigo entender claramente quais que são os problemas dessa obra. Eu vi todo o primeiro arco dos 11 primeiros episódios que foram lançados na Netflix, vi dublado, vi legendado. Cá entre nós, a dublagem da Netflix tá maravilhosa, não tem do que você reclamar, não perde em nada pro áudio original. E a primeira coisa que eu reparei é que ele é muito parecido com o Spy X Family, só que ele é parecido na sua estética. Você tem essa história de uma pessoa que precisa ocultar as coisas que ela faz, da sua própria família, eles não podem descobrir necessariamente que você é da máfia, que você mexe com coisa errada. É uma pegada bem parecida, os traços eles são diferentes, mas o conceito da história em si é algo que você consegue lembrar ali. Só que diferente de Spy X Family, eu sinto que em Sakamoto Days falta alma. Pra você poder entender, quando você assistia Spy X Family, eu sentia que cada personagem daquela história, por mais diferente que ele fosse, ele tinha particularidades que faziam você simpatizar pelo aquele personagem. Você tinha de um lado a Yor, que ela era toda recatada, ela era meio tímida, ela não tinha autoconfiança dela. Só que o alter ego dela, como Orbe Sangrenta, era o oposto disso. Ela era corajosa, ela era empoderada, ela era forte. Enquanto do outro lado você tinha o Lloyd, que ele era todo sisudo, centrado, uma pegada meio até parecida com o próprio Sakamoto, mas de pouco a pouco você ia vendo que dentro daquela retidão, aquela seriedade que ele tinha, você conseguia enxergar um cara esperançoso, um cara amoroso, que apoiou bastante no passado dele, e hoje ele é tão focado em tentar impedir que outras crianças, outras pessoas passem pelo estilo de vida e de infância que ele teve, que ele se tornou carrancudo. Mas você vai vendo que aí vem a Anya, e ela é meiga, ela é carismática, ela tenta ser meio maliciosa, só que ela é muito inocente, e ela vai quebrando ali ele, vai deixando, fazendo com que ele se abra um pouco mais. Por mais que eles tenham um plot que seja parecido, eles são diferentes. Você tem o brilho daqueles personagens. Aqui em Sakamoto Days, não. Se você começa só pelo próprio Sakamoto, ele é uma porta, e tudo bem, não é a primeira vez que você encontra um personagem que ele é sério, sombrio, caladão, realista, e que ele não precisa conversar, ele não precisa dialogar muito pra você simpatizar com aquele personagem. Só que tem um ponto que falta em Sakamoto. Dois, na verdade. O primeiro ponto, quando o personagem ele é assim, você vê ou histórias do passado dele que complementam o motivo dele ser desse jeito, por mais que ele esteja caladão, através das microexpressões você percebe o que ele tá sentindo, é através das expressões que você vê o que ele tá tentando dizer, só que ele não fala verbalmente. E o segundo ponto é que, se o seu personagem ele é uma porta, ele é travado, o que que você faz? Você coloca outros personagens com particularidades, e esses sim que vão ter carisma, e eles vão carregar a história, e é através dos olhos dele que a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista principal. No caso, o Shin e a Lu, é através dos olhos deles que a gente vai ver a história do Sakamoto, já que o Sakamoto praticamente não fala. Então, nesse contexto, o que você espera dos personagens que vão ser os olhos centrais da sua história? Que eles tenham uma personalidade própria e que eles sejam extremamente interessantes para te fazer querer acompanhar essa história e ver a narrativa pelo ponto de vista deles. É isso que você recebe com esses dois aqui?
Pra mim, o Shin e a Lu, eles são exatamente o mesmo personagem. Por mais que cada um tenha o seu desenvolvimento pequenininho ali, um mini arco pra apresentar o seu passado, uma veio da máfia, o outro ele era experimento de cientistas num laboratório secreto. Depois que você passa por isso, pode reparar que eles têm exatamente a mesma personalidade. Eles falam do mesmo jeito, eles se comportam do mesmo jeito. Você manter os dois ali, ou manter um só, dá na mesma, porque eles são exatamente o mesmo personagem, eles cumprem a exata mesma função narrativa dentro do roteiro. E o único fio de personalidade que eu vi em um desses dois é na Lu, quando ela bebe, que ela fica desinibida, ela fica loucona, ela conta os segredos do grupo dela pros vilões, ela tem um estilo de punho bêbado parecido com o do Rock Lee. É a única centelha de personalidade que eu vi nessa personagem, que em vez do material de Sakamoto Days aprofundar e dar mais momentos pra ela como pinguça, dar mais momentos pra ela mostrar um pouco mais dessa outra personalidade dela, o anime reprime o máximo que pode pra fazer ela se encaixar no mesmo quadradinho que o Shin. Ou mais pra frente, quando você introduz o arco daquele sniper de elite que ele tá caçando o Sakamoto e que ele não sabia fazer nada mais da vida dele, além de ser um atirador, e você fala, pô, que legal, esse cara aqui, ele atira de um jeito diferente, ele usa as estatísticas, as probabilidades pra calcular a rota do tiro dele, bacana. Depois que, de certa forma, ele entra pro grupinho do Sakamoto, qual que é a personalidade dele? Exatamente a mesma dos dois anteriores. Pô, cara, de novo, cara! Ah, não, mas tem um ganchinho que toda hora que ele tá com fome, ele cola no mercadinho pra ficar pedindo esmola, pedindo um pratinho de comida. Mas você entende que isso não é personalidade? Isso é uma situação que você coloca aquele personagem pra passar toda vez e que depois da segunda interação essa piada ela já perdeu a graça? Sabe, assistir a Sakamoto Days é uma experiência cinza, ela não te traz nada, ela não te evoca nada. Chato pra caralho. Quando vem a filha do Sakamoto, você traz um brilho. Traz um brilhozinho ali de um personagem que é um pouquinho diferente, me lembra a Anya do Spikes Family. E aí a história volta a ficar um pouco mais legal, porque eu falo, nossa, essa menininha aqui, ela é tão legalzinha. Tomara que o Sakamoto consiga proteger essas pessoas, sabe? Você consegue entender que só nessas horas eu consigo me lembrar o porquê que eu tô acompanhando esse anime aqui. E qual que é o real plot, o motivo de eu estar vendo essa história. Como elas aparecem pouco e o Sakamoto também não fala nada, a maior parte do tempo eu fico assistindo isso com aquela sensação de... Por que eu tô acompanhando essa história? Onde que essa história ela quer chegar? E isso é uma coisa que quando eu assisti a Spikes Family eu não sentia. O tempo todo eu entendia os motivos do Lloyd estar fazendo aquela missão. Por que que a Yor, ela tá fugindo? Ela vai ficar exposta para outros governos e pessoas que querem o mal dela. E aí vai englobando ainda o fato de que ela vai se apegando com aquela família. E aí tem outro ponto de, pô, se me descobrirem eu vou perder o vínculo que eu tô adquirindo com essas pessoas. Eu realmente gosto delas, eu quero estar perto delas. Aqui em Sakamoto é o Shin, a Lu e o gordão correndo pra cima e pra baixo. E aí eu fico, pô... Sabe? Ah, tem a família, mas você não vê a família, ele não interage com a família, ele não fala, então você não vê que ele realmente se importa com aquilo. Você sabe que ele se importa porque é a família dele, ele largou a vida de mafioso pra família dele. Mas você consegue entender que pra quem tá assistindo, falta um pouco de peso, um pouco de apelo pra você acompanhar aquela história? E aí você entende porque Spikes Family a gente acompanha pelo ponto de vista da Anya, porque ela é a figura mais carismática do anime. E daí, o ponto de vista central da história é dela, porque no momento que a história do Lloyd ou da Yor fica chata, você traz de volta pra Anya e carrega nas costas. Em Sakamoto, se você ficar cansado do arco do Sakamoto, se você ficar cansado do arco da Lu, do Shin, você entrega pra qual deles? Que todos são desinteressantes. Quem que vai carregar essa história nas costas? Quem que vai fazer você sentir vontade de acompanhar aquilo? Entende que não tem? Fudeu. Se você pega a taxa de visualização de Sakamoto Days, na primeira semana ele teve mais de 5,7 milhões de views oficiais. Na segunda já caiu para 4,6, depois para 3,6. Na quinta semana já estava em 2,6 milhões. E você consegue ver a taxa que só vem caindo. O anime já agradou quem era fã, mas por conta dessas coisas ele não conseguiu atrair uma fandom nova. Eu acho um problema quando cada vilão que você coloca dentro da sua história, ele tem mais personalidade do que os seus protagonistas. Aquele tiozinho que dava uma manopla e dava um tiro com umas bolas de explosão era muito da hora. Aquele outro maluco com a cara toda retalhada era mais legal ainda. Os 4 bandidão que apareceu no último episódio
mais legal ainda, e quando você volta pro núcleo principal, é todo mundo insosso. E não me entenda mal, eu acho que o TMS Entertainment, que é o estúdio responsável por Sakamoto, ele fez um bom trabalho, ele fez um trabalho bem legal, acho que foi bem feito, por mais que ele não seja um estúdio focado em adaptação de animes de ação, já que ele cuidou de Dr. Stone, Hate a Girlfriend, que é o anime da namorada de aluguel, Nagatoro-san, mas eu acho que ele conseguiu manter uma boa consistência nos traços, e onde precisava entregar uma animação legal, ele conseguiu entregar. Mas não tem o que fazer, o anime falta alma. Mas me diz aí, você concorda com a minha opinião? Você discorda? Você acha que são outros motivos que levaram Sakamoto Days a acabar flopando na temporada de janeiro? A segunda parte já tá confirmada agora pra temporada de julho, então só esperar e vamos ver o que eles têm pra gente. E se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar uns outros dois aqui nos cards finais, que eu acho que vale a pena você dar uma chance também. Tchau, tchau.